Olá, seja muito bem-vindo, muito bom dia, aliás, como a gente pode ver lá fora, uma bela quarta-feira de sol, como a gente pode ver aí também nessa imagem na câmera exclusiva da Hit TV no centro de São Paulo. E agora são 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir desse momento, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E olha só, eu já começo com um levantamento, uma pesquisa que pode interessar muita gente. Um levantamento mostrou que de cada 4 brasileiros, 3 ficam praticamente o tempo todo conectados à internet. Você se identifica com alguém assim? Então, enquanto isso, do outro lado dessa pesquisa, cerca de 35 milhões de pessoas não usam a web. A pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação concluiu que pouco mais de 138 milhões de brasileiros acessam com grande frequência a web. Outros 9 milhões e 800 mil utilizam a internet de maneira mais reduzida, com intervalos de tempo maior. O uso dos serviços dispostos dentro da rede podem ser diversos. Para 93%, a web é mais utilizada para o envio de mensagens. Outra parcela significativa da pesquisa utiliza a internet também para buscar informações sobre saúde. Por outro lado, um dado apontado pela pesquisa TIC Domicílios 2021 é preocupante. 35 milhões e 500 mil pessoas não têm acesso à internet. Ao analisar as classes que responderam à pesquisa de forma negativa, a maioria pertencia às classes D e E. Esse é um aspecto que expõe uma parcela de desigualdade presente no Brasil, já que as diferenças sociais ainda são obstáculos para a inclusão digital no país. Pensando em opção para reduzir esses números, a Agência Nacional de Telecomunicação planeja encaminhar no segundo semestre deste ano a execução do projeto piloto de promoção de conectividade nas escolas públicas. Segundo a Anatel, o programa será bancado com parte dos recursos arrecadados no leilão do 5G, realizado nos dias 4 e 5 de novembro do ano passado e que arrecadou mais de 46 bilhões de reais. A iniciativa pretende estimular ainda mais as pessoas a utilizarem a internet e reduzir cada vez mais a desigualdade social existente na inclusão digital. E olha só, agora uma notícia de utilidade pública. Isso porque uma doença que atinge uma parcela significativa da população brasileira agora pode ter uma cura simples. A vacina para a herpes zoster já está disponível em clínicas particulares do Brasil. Vamos ver? A vacina, chamada de Shingrix, é a primeira contra a herpes zoster que pode ser usada em indivíduos imunocomprometidos, ou seja, que têm um sistema imunológico enfraquecido e têm mais possibilidade de desenvolver a doença. O imunizante recebeu a aprovação regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em agosto de 2021 para a prevenção da doença em adultos com 50 anos ou mais e em adultos com 18 anos ou mais e com risco aumentado de contrair a doença. A vacinação, lançada no Brasil neste mês, está disponível em clínicas particulares do país e cada dose custará em torno de R$ 843. São 2 doses, com um intervalo de 2 meses entre elas, e o preço pode chegar a R$ 1.686. Segundo a farmacêutica GSK, desenvolvedora da vacina, o valor pode variar conforme o ICMS de cada região do país e a prática de preço das clínicas privadas. Mas o que é a herpes zoster e como identificar a doença? Basicamente, a herpes é uma doença causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo que causa também a catapora. A reativação do vírus ocorre na idade adulta ou em pessoas com comprometimento imunológico, como os portadores de doenças crônicas. O quadro clínico é quase sempre típico. Como os machucados acometem a terminação nervosa, a herpes começa com sensação de formigamento, coceira e depois evolui para lesões. Para tratar a doença, em geral, é utilizado remédios antivirais. Se não tratada de forma rápida, a doença pode desencadear complicações sérias, afetar terminações nervosas nos olhos, ouvido, na face, causando paralisia, perda auditiva e visual.
A gente fala agora de combustíveis. A Petrobras ainda é tema de vários debates em Brasília. O governo já tem a maioria das assinaturas necessárias para instaurar a CPI, que pretende investigar os lucros da estatal. Além disso, o nome do novo presidente da empresa pode ser definido até o fim da semana. O governo já tem mais de 70% das 171 assinaturas necessárias de apoio para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as políticas de lucros da Petrobras. Se obter o total, o requerimento deve ser enviado para a mesa diretora da casa para que comece a tramitar. O documento começou a ser planejado após o aumento no preço dos combustíveis anunciado pela estatal na semana passada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a CPI é lícita e normal e que a intenção não é o confronto, e sim garantir o respeito da Petrobras ao povo brasileiro. Enquanto isso, corre as medidas para acelerar a entrada em definitivo do novo presidente da estatal. O indicado pelo governo federal há quase um mês pode assumir o comando da Petrobras em menos de uma semana. O atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, já está sendo avaliado pelo Comitê de Elegibilidade, que já recebeu os dossiês de governança e integridade, resultados do pente fino interno feito nos antecedentes do indicado. A reunião está marcada para esta sexta-feira e o Conselho de Administração pode reunir na sequência para eleger o indicado do governo para ocupar a cadeira vaga. E após o aumento no preço do diesel, o governo e o Congresso decidiram criar um auxílio de R$ 400 para caminhoneiros e aumentar o Vale Gás. Apesar de ajudar, os caminhoneiros dizem que o valor é irrisório diante do último reajuste feito no valor, de 14,3%. Olha aí, agora a gente vai falar de uma notícia triste que chegou à nossa redação agora há pouco. Um terremoto com magnitude de 5,9 graus causou uma enorme tragédia no Afeganistão. E a gente vai ver agora nessa reportagem. Mais de 900 pessoas morreram e outras 600 ficaram feridas em um terremoto no sudeste do Afeganistão na madrugada desta quarta-feira, em um balanço que autoridades temem ser ainda maior. Os tremores, com 5,9 graus de magnitude, aconteceram a 10 quilômetros de profundidade, em uma área de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão, e atingiram principalmente as províncias de Paktika e Khost. Um segundo tremor de 4,5 graus de magnitude aconteceu na mesma área e com poucos minutos de intervalo. O terremoto foi sentido em várias províncias da região, assim como na capital Cabul, que fica a 200 quilômetros ao norte do epicentro, e no Paquistão, onde ainda não foram relatados danos ou vítimas. O Afeganistão registra terremotos com frequência, em particular na região de Hindu Kush, que fica na fronteira com o Paquistão, na união das placas tectônicas eurasiática e indiana. As catástrofes podem ser devastadoras devido à pouca resistência das casas nas regiões rurais do país. Bom, e a gente torce para que as equipes de resgate possam salvar o maior número de vidas possível. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação.